Olá pessoal do primeiro ano, eu sou o professor Peterson da disciplina de Educação Física e quero conversar um pouco com vocês sobre a luta e a indústria cultural ou o uso das lutas pela mídia, pela TV, pela grande espetacularização. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Olha lá, lutas, artes marciais e a indústria cultural, como que as lutas, né, acabam sendo utilizadas como um bem de consumo na indústria cultural, ok? Nosso objetivo, então, é analisar criticamente a apropriação das lutas e artes marciais pela indústria cultural e os eventos esportivos envolvendo essas práticas. O que sabemos? Será que as lutas sempre foram tão populares e rentáveis assim? Que fatores contribuíram para a popularização e espetacularização do MMA ao redor do mundo? Vamos pensar um pouquinho na origem dessas lutas, né? Sabemos que a origem das lutas está lá numa atividade de sobrevivência do ser humano. O ser humano desenvolveu a habilidade de lutar para poder se defender de predadores, animais, né, que poderiam atacá-los, e se defender também de outros grupos de humanos que eventualmente poderiam atacá-los. Então a luta surgiu como essa habilidade, principalmente relacionado à defesa. Ao longo da história, durante muitos anos, né, a luta teve essa característica de ser algo voltado para a defesa. Por isso que nos meios militares, né, até hoje, os esportes de luta são altamente praticados, né? Os soldados aprendem a lutar com essa ideia de defesa. Mas uma outra vertente da luta começou a surgir já na antiguidade, lá com as Olimpíadas antigas, né, os Jogos Olímpicos gregos da antiguidade. Naquela modalidade de Jogos Olímpicos já tínhamos esportes de luta. Esses esportes de luta, eles tinham qual objetivo? Homenagear aos deuses. Os gregos acreditavam que, através da prática esportiva, eles ficavam mais semelhantes aos deuses. E as lutas eram uma dessas práticas esportivas, tá? Então, a luta já desenvolveu também esse processo de tornar-se esporte. Ao tornar-se esporte, ela passou a ser utilizada com jovens, né? Os jovens começaram a praticar esse tipo de esporte e também se profissionalizou com atletas profissionais, que começaram a ter um certo prestígio, tá? E esse esporte de alto rendimento leva ao que nós chamamos de espetacularização, ou seja, o espetáculo esportivo. Quando nós vamos ao jogo de futebol, ao estádio, assistir uma partida de futebol, nós estamos indo lá para assistir um espetáculo esportivo. Da mesma forma, quando nós vamos a um ginásio assistir uma competição de lutas, estamos indo lá para assistir um espetáculo esportivo. Então é isso que eu quero que vocês entendam, né? Esse conceito de espetáculo esportivo. E aí, isso o MMA tem feito muito bem, né? O MMA não era tão popular, surgiu aqui no Brasil, inclusive, com algum preconceito com o nome de Vale Tudo. O nome depois foi mudado até para diminuir esse preconceito e ele se tornar um bem mais fácil, né? Um produto mais fácil de ser vendido. Então, com a sigla de MMA, ele começou a se tornar muito popular e a promover grandes espetáculos. Vamos entender um pouquinho melhor isso? O esporte é considerado uma das mais significativas manifestações socioculturais da atualidade, por conta dos grandes espetáculos que ele proporciona. E adquiriu uma estreita relação com a mídia, tornando o esporte uma espécie de espetáculo, sendo transformado num dos maiores produtos de consumo do mundo. Um dos maiores produtos de consumo do mundo é o esporte. E aqui a gente está falando de todos os esportes. Copa do Mundo, Olimpíada, né? Super Bowl, NBA, MMA. Tá? O esporte profissional
o esporte de alto rendimento é um grande produto de venda, certo? Porque ele proporciona grandes espetáculos. E a mídia percebeu isso de forma muito rápida. Para se estabelecer com mais domínio, a mídia, através da convergência dos meios de comunicação, alcança quase todos os recantos e cidadãos do globo, transformando esporte e espetáculo num dos maiores produtos de consumo predominantemente viabilizado no mundo inteiro, certo? Eu não preciso ir até Londres ou ir até Las Vegas, nos Estados Unidos, para assistir, para presenciar um combate de MMA. Na minha casa, eu posso, pela televisão, assistir aquele combate, certo? Então, isso proporcionou, melhorou ainda mais essa característica de consumo do esporte. Como a mídia percebeu isso rapidamente, ela começou a associar, outros produtos ao esporte. Então, quando você está assistindo o esporte, você está vendo propaganda também de vários outros produtos que vão incentivando mais consumo ainda, tá? Primeiro exercício, vamos ver se vocês entenderam um pouquinho essa questão, tá bom? O MMA é um dos esportes que mais crescem no mundo. A evolução dos números denota a força das redes sociais para divulgar, elevar e fortalecer a imagem e a presença do atleta no meio digital. O que influencia essa grande procura por esse esporte? Então, quero que você reflita um pouquinho o que influencia essa grande procura por esse esporte específico do MMA, tá bom? Daqui a pouco a gente volta para continuar a nossa conversa.
Vamos conversar um pouquinho então sobre o MMA? Conforme a gente vai destrinchando, entendendo melhor o MMA, quem sabe você volta e vai completando aqui esse nosso exercício, tá? Então vamos falar do UFC, Ultimate Fighting Championship, tá? Que é o grande torneio, né? A grande associação do MMA. Então olha só. Como exemplo dessa espetacularização da mídia, destaca-se o Mixed Martial Arts, ou MMA, né? A arte de múltiplas lutas, né? Mais ou menos isso. Um esporte de combate que surgiu nos Estados Unidos na década de 90 e que tem adquirido constante destaque nos meios de comunicação de massa, sendo considerado como um dos esportes que mais cresce em evidência, adquirindo um relevante número de admiradores a cada dia. Pessoal, vamos entender o que aconteceu lá na década de 90 nos Estados Unidos, tá? Existiam várias modalidades de lutas separadas, e a primeira ideia que surgiu foi de colocar lutadores de diferentes técnicas para lutar um contra o outro. Então, por exemplo, pega um lutador de judô com um lutador de karatê, ou um lutador de jiu-jitsu com um lutador da nossa capoeira. Qual seria o resultado? Então, a ideia do MMA surgiu dessa mistura de artes marciais. Pega um lutador de boxe contra um lutador de jiu-jitsu, quem vai vencer? Então, essa foi a ideia inicial do MMA. Mas a questão foi, tá, mas qual regra que vai valer? Então, a primeira ideia é vale tudo. Por isso que o primeiro nome que chegou para o Brasil do MMA foi Vale Tudo, tá? Ao longo dos anos, os lutadores foram se especializando. Então, hoje, os lutadores de MMA, eles não são lutadores de uma modalidade específica. Eles começaram a aprender outras técnicas de diferentes modalidades. Então, por isso a sigla MMA, né? O mix de técnicas para ser utilizadas dentro do espaço da luta, tá bom? O nome Vale Tudo caiu, principalmente aqui no Brasil, porque ele estava também espantando o público, trouxe, né? Adotou-se o mesmo nome que é utilizado, a sigla que é utilizada nos Estados Unidos, MMA, e com isso esse esporte de luta, esse novo esporte de luta, começou a ficar muito popular. Vamos entender um pouquinho por que ele ficou muito popular? Então, o UFC é composto por um conjunto de artes marciais, jiu-jitsu, o muay thai, o karatê, o kickboxing, o boxe e o wrestling, onde não é necessário dominar apenas um estilo de arte marcial exclusivamente. Nesse caso, durante um combate, o praticante pode utilizar dos inúmeros recursos que a referida prática disponibiliza. Como eu falei para vocês, hoje esses lutadores não são mais lutadores de uma luta específica. Eles desenvolvem, né, aprendem várias técnicas. Porém, a popularização do MMA no Brasil é algo recente. Pressupõe-se que a sua veiculação tornou-se mais efetiva a partir do quê? Das transmissões ao vivo das lutas pela TV a cabo, no canal Combate, e pela TV aberta, através da emissora brasileira Rede TV, que reproduzia os compactos das principais lutas no programa UFC Sem Limites. Então veja só, aquela ideia que começou lá de, vamos misturar lutadores diferentes, né? Foi desenvolvendo, crescendo, os lutadores começaram a se especializar também em outras técnicas, né? Mas ainda não era tão popular. O que tornou o MMA tão popular? Quando ele chegou à TV. Ao chegar na TV, o espetáculo do MMA começa a se tornar mais popular, né? É uma luta que chamou a atenção por toda a sua técnica e muitas vezes também por toda a sua violência, tá? Ou pela violência de alguns golpes, tá? Isso chamou o grande público que começou a assistir essa luta, começou a consumir essa luta, tá? E até o número de praticantes aumentou, né? Por quê? Principalmente adolescentes, jovens,
ao assistirem essa atividade na TV, começam a pensar, puxa, eu quero treinar isso, eu quero começar a fazer isso. Às vezes, né, a pessoa, a criança, né, ou mesmo o adolescente está lá treinando judô, poxa, mas essa luta é mais legal, então eu vou começar a treinar MMA. Isso foi deixando essa atividade cada vez mais popular. Então, o que fez a grande popularização do MMA, principalmente aqui no Brasil, foram as transmissões televisivas, tá? Tanto que na TV a cabo, na TV paga, nós temos até um canal exclusivo, né, para essa modalidade, né? O canal Combate, ele só transmite aquilo que está relacionado às lutas e torneios de MMA. Vamos então entender um pouquinho mais dessa relação entre a luta e a mídia? Nesse contexto, um autor, Pires, lá no ano 2000, ele sinaliza os altos investimentos da mídia, com ênfase na mídia televisiva, da televisão, na exploração do mercado consumidor, na banalização da cultura, destacando, nesse caso, a cultura esportiva, e no apelo exacerbado na espetacularização do esporte. Olha só, até aquele momento de pesagem dos lutadores está sendo transformado num espetáculo, né? Aquele seria um momento somente para de regra do esporte, só para que realmente a pesagem, né, a categoria de peso fosse respeitada. Mas mesmo esse momento de pesagem já se tornou uma espetacularização, né? Sendo transmitido um evento, realizado um evento para a pesagem dos atletas. Então aí a gente começa já a entender essa banalização da cultura, né? Essa exagero, certo? Em cima dos lutadores. A gente começa a entender que a próxima luta, o próximo evento, ele é imperdível, não vai ter nada que possa superar a próxima luta. É sempre a próxima, tá? A próxima luta sempre vai ser maior que a anterior. E a próxima vai ser maior do que ela. O espetáculo, a ideia do espetáculo sempre aumenta. Com isso, a mídia consegue manter as pessoas consumindo esse tipo de produto, né? Esse esporte e tudo o restante que está em volta dele. O cinema já tem várias filmes, né? Vários longas já de muitos anos que tratam também de aspectos da luta. Então esse é um outro uso da mídia em volta do esporte da luta. A gente viu a TV, mas a gente tem também os filmes para cinema, tá bom? O cinema também contribui para que as lutas ganhem destaque midiático. Que filmes de luta aí você já assistiu? Desses 4 que estão aqui, você já assistiu algum? 2 aqui, inclusive, têm relacionamento, né? São considerados da mesma franquia, vamos dizer assim, né? São continuidades. O primeiro aqui, o Rocky Balboa, esse é muito antigo. Esse filme é lá da década de 70. Talvez vocês nem tenham assistido, nem conheçam. Mas conta a história de um lutador totalmente desconhecido que tem a chance de lutar com o grande campeão mundial, tá? E daí a gente pula aqui para o Creed, Nascido para Lutar, que tem relação com esse filme primeiro aqui. Por quê? O lutador é filho do campeão mundial do primeiro filme, tá? E o treinador dele é esse lutador desconhecido que lutou com o campeão mundial lá no primeiro filme. Então percebe como os filmes vão se completando, né? Se continuando para você manter aquele povo cativo. Então quem assistiu o Rocky Balboa, né, lá na década de 70, agora quer assistir o Creed, que é praticamente a continuação. Então essa é a forma que a mídia vai mantendo, né, essa ideia de espetáculo e esse povo consumindo esses produtos, tá bom? Segundo exercício nosso, então. Registre, através de um mapa conceitual, o que você compreende sobre o tema lutas e mídia, abordando os seguintes aspectos. Quais são as lutas que você conhece que são mais citadas em reportagens pela mídia, ou seja, aquelas que mais aparecem na TV? Relate por que algumas modalidades possuem mais destaque que outras. Então, você pode fazer 2 listinhas.
uma das lutas que mais aparecem na TV, outras das que menos aparecem na TV, e você pode começar a listar as razões. Por que que uma aparece mais, por que que a outra aparece menos, tá bom? Já vá pensando aí, traçando o seu mapa, a gente já volta. Muito bem, pessoal, entendeu aí o seu mapa conceitual? Aqui, para a gente finalizar, só vamos relembrar o que nós estudamos. Falamos sobre esporte e mídia, né? O grande produto de mídia que o esporte, principalmente o esporte de alto rendimento, se tornou. Falamos também da relação de lutas e mídia, né? Como a mídia tem também valorizado esses esportes de lutas, principalmente o UFC, tá, né, se tornando o que mais aparece na TV, o que mais envolve essa grande espetacularização. E um pouquinho falamos ali das lutas no cinema, né? Vimos aí alguns vídeos, filmes e como até a história vai perpetuando, né? Continuando, começou lá com um lutador e daí a gente já vê ele lá na frente, ele já é treinador de um novo lutador, como a história vai continuando, tá bom? Ficamos por aqui então, pessoal. Nos vemos na próxima. Um abraço para todos. Tchau.